Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, um programa que discute tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor, e isso há 18 anos, no ar desde janeiro de 99. Como você observou no programa anterior, este mês nós vamos discutir reforma da Previdência. Vamos a um pequeno intervalo e em seguida voltamos. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público da FESPESP e hoje no quarto programa que nós estamos colocando apenas reforma da Previdência, referente a um fórum realizado pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, a AFPESP, recentemente. Hoje nós vamos ter uma palestra com um representante municipal, ele que é do Sindicato dos Fazendários do município do Recife, capital do estado de Pernambuco, e também da FENAFIM, a Federação Nacional do Fisco do estado de Pernambuco, do município do Recife. Então vamos agora assistir a palestra do Dr. Fábio Henrique Macedo, como diz, representante dos municipais, também falando sobre a reforma da Previdência. O governo, o que ele fez na reforma? Elevou a idade mínima, aumentou o tempo de contribuição e reduziu o benefício. Como eu disse, o modelo que ele estabelece, o cálculo do benefício, ele está conseguindo, ele estabelece preenchidas os requisitos de aposentadoria, que são o quê? 65 anos de idade, mínimo de 25 anos de contribuição, calcula-se uma média, certo? Dos salários, de todos. Não tem essa história de 80%, não. No início, quando o texto da reforma saiu, eu vi a mídia ventilar que seria 80% mais de contribuições. No artigo, ele diz que lei geral irá regular. Isso até é um ponto que nas propostas de emendas que a gente fez, para mim, devia ser lei geral do regime geral de previdência social, deve ser lei do regime geral, não lei geral. Por quê? Pode ser que um estado, um município, não, a lei é minha. Eu vou estabelecer um índice diferente, porque quando eu for fazer o cálculo da média, ele vai trazer para o valor presente, ele vai fazer a atualização. Qual o índice que o município vai usar? Vamos supor que ele use a TR. O seu valor presente vai ser ínfimo, embora eu já vi dizer que o Supremo disse que TR não pode ser utilizado como índice de correção. Judiciário. Espero. Mas deveria ser lei do regime geral, não lei geral, para não deixar nenhum ente com essa possibilidade. O que ele faz? Ele calcula a média atualizada e aplica o quê? 51% mais 1% para cada contribuição. Aí soma, no caso seria 35 anos, 35 mais 51, 86%. Cuidado, não é 86% do seu último salário, é da sua média. Bom, a aposentadoria não é o último salário, a aposentadoria integral. Fica falando, sempre 49 anos para ter aposentadoria integral, porque no servidor público a aposentadoria integral entende que seria o último salário. No modelo do governo, não é. Para você ter essa aposentadoria integral, que seria 100% dessa média, você vai ter 49 anos, que é um ponto que está sendo criticado. Então, 49 mais 51, 100%. Cuidado, contribuir por 49 anos não é 100% do seu último salário. Esse ponto eu friso. Por quê? O governo está reduzindo o benefício, mas vai provocar situações absurdas, como essa. Dois trabalhadores, se aposentam aos 65 anos. E apresentam para cada ano de contribuição as seguintes médias. Trabalhador 1, 35 anos de contribuição sobre o teto previdenciário. Isso era do ano passado, 5.189 e tem 35. Percentual, 35 mais 51, 86%. Como ele só contribuiu sobre o teto, a sua média vai ser o teto, 86% de 5.189 dá 4.463. Um outro trabalhador, 49 anos de contribuições, aposentadoria integral, 100%. 35, igual o trabalhador 1,
e 14 anos sobre um salário mínimo da época, 880. A média final vai ser o quê? 35 vezes 5.089, mais 14 vezes 88, dividido por 49. A média vai ser o quê? 3.958. Significa o quê? Ele vai ter 100% disso aqui. O trabalhador mais contribuiu mais, trabalhou por mais tempo, vai receber menos do que o trabalhador 1, o 2. Um colega chegou para mim, vou começar a recolher para minha filha. Eu disse, cuidado. Você vai recolher sobre o teto ou sobre um salário mínimo? Porque se você recolher sobre um salário mínimo, a média dela vai cair no futuro. Aqui era melhor ele não ter contribuído os 14 anos. Uma situação também hipotética. O trabalhador, 49 anos, contribuiu sobre o teto. Qual vai ser o benefício dele? Aposentadoria? O teto. Ele tem agora o outro trabalhador, tem os mesmos 49 anos e 1 ano sobre o salário mínimo. O benefício dele vai ser o teto? Não. A média vai dar menor do que o teto. Tem mais 2 anos, vai diminuindo. Tem 3 anos, vai diminuindo. Esse modelo, ele contraria a regra de mercado. Quanto mais você contribui, quanto mais tarde você leva para a sua aposentadoria, maior o seu benefício. Nesse caso de 49 anos, 1 ano a mais, 80% resolve. Aí todos os sindicatos, as entidades central pública, a FENAFISC, o ANFIP, a OAB, fizeram o quê? Uma adequação. Eles disseram o seguinte, vou utilizar 80% da média. Resolve. Pequenos períodos de contribuição. Isso resolve. Mas vamos ver outra situação hipotética. Um trabalhador, no cenário 1, ele, aos 65 anos, apresenta as seguintes remunerações atualizadas por faixa de sua idade. Eu já aumentei, 3 valores de salário ao longo da sua vida. No outro foram 2 anos só, dois valores. Dos 16 ao 20, ele teve um salário mínimo, R$900, né? Quer dizer, nem é um salário mínimo, porque, lembre o seguinte, o que você contribuiu de um salário mínimo, quando ele trouxer para o valor presente, ele não vai trazer o valor presente do salário mínimo, não. Ele vai atualizar pelos índices de correção. Quer dizer, você não vai ganhar um salário mínimo. A sua média não vai ser de um salário mínimo. Muita gente diz, me aposentei com 10 salários mínimos, eu recebo 4. Ele está aplicando a correção, mas ele não está aplicando o mesmo índice do salário mínimo. Então, você, na realidade, pode ter uma média menor do que o salário mínimo. Provavelmente, se você um dia contribuir o salário mínimo, vai ser menor. Então, ele vai do 16 ao 20, 4 anos sobre o salário mínimo, ali seria a renda do período atualizado. Esse estudo tem uma análise que está no material de vocês, onde está mais detalhado. Dos 20 aos 55, no final, ele teria uma média, considerando os 13 meses de contribuição por ano, de 3.175. Aí está a conta, né? Seria o tempo de contribuição 49, teve aposentadoria integral, a média mensal foi 3.175, o benefício 3.175. Vamos lá. Ele resolve ficar por mais tempo. E vai apresentar a seguinte remuneração. Ele passou mais 10 anos no último nível salarial. Chegou aos 55, não conseguiu uma qualificação melhor. Todo mundo sabe que quando você chega a uma certa idade, sempre trocam por um jovem para pagar menos. Ele conseguiu uma qualificação inferior, metade da última remuneração. Observe que, ao final de 59 anos, a média dele caiu para 2.959. Tempo de contribuição, 59. Não interessa. Ele está se aposentando aos 75 anos, não interessa. Ele tem mais 10 anos, não interessa. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter um benefício de quanto? 2.959. Quer dizer, a pessoa contribuiu mais, se aposentou mais tarde e vai ter um benefício pior. Ele desconsiderou totalmente a idade e o tempo de contribuição. Isso não funciona em um regime de mercado. Contribuiu por 10 anos além da aposentadoria integral, idade mais avançada e teve diminuição de benefício. Naquele modelo, eu mostrei bem diferente o valor do benefício em que ele terminou, 1.900, e a média. Se seu benefício que você está hoje recolhendo sobre ele for menor do que a sua média, pode ficar certo. Se você atingiu os 49%, você está prejudicando a sua aposentadoria, ela vai cada vez mais diminuir. O seu benefício atual, quer dizer, benefício não, o seu salário de contribuição atual não pode ser inferior à sua média. Se ele for inferior à sua média, pode ficar certo, a sua aposentadoria vai ser menor.
pode ter completado os 49 anos, vai estar diminuindo. Cada um tem que fazer sua conta. Agora, você imagina, a gente fez com poucos valores de remuneração. São 40 anos, 30 anos, vão ser centenas, 400, 500 remunerações, trazendo tudo para o valor presente. Um trabalhador comum não vai conseguir fazer essa conta fácil. Mas vamos lá. Vamos aplicar a regra atual do regime geral, que todo mundo acha que é uma perversidade. Para mim, o modelo mais perverso atual é do servidor público, que entrou a partir de 2004. É pior do que esse. Cenário 1, 65 anos, 49 contribuição, eu vou considerar 80% das maiores contribuições. Observe que nos dois cenários o valor aumenta, não aumenta? Mas o cenário 2 ele ainda continua recebendo menos. Existe uma coisa no regime geral que é interessante. Eu fui num evento no Sindicato dos Bancários de Pernambuco, foi me dado uma oportunidade de fazer uma fala, eu fiz uma colocação que o fator previdenciário vai ser uma perda para o regime geral. Aí, quando foi aberta a pergunta para o público, a presidente do sindicato, como era mulher, se deram a primeira palavra. O que foi que ela perguntou? Ele está falando que o regime previdenciário é bom. Passamos esses anos todos, porque teve uma lei em 2015 que deu uma atenuação do regime previdenciário. Aí ela, com espanto, com o que eu tinha colocado, né? Por quê? O governo, quando ele começa a estabelecer uma idade mínima avançada, quer dizer, 65 anos, e para perder mais tempo de contribuição, o fator previdenciário, que serviria de redutor do benefício da aposentadoria, ele começa a ser, aumenta, ele começa a ser positivo. Então, nesse caso ali, o trabalhador de 65 anos, 49 contribuição, o fator previdenciário, ele passa para 1,86, não é isso? 46. Quer dizer, ele aumenta o benefício. E o de baixo chega a quase 3, quer dizer, daria R$9.000. Lógico que ele não vai receber 9.000, porque o teto seria 5.531. Ele corrigiu o erro. O fator previdenciário, ele leva em consideração o seu tempo de contribuição e a sua idade, porque ele vai ver a sua expectativa de sobrevida. Então, ele começou a ser interessante. Por isso que, quando o Toninho do Diabo disse que ele acabou o fator previdenciário, porque ele não quer pagar mais, não. Mas o fator previdenciário é uma coisa extremamente interessante atualmente, se for estabelecido esse teto. É porque as pessoas observavam o seguinte: não, eu vou me aposentar, recebo o dinheiro, então recebo minha aposentadoria e recebo meu salário. Só que ele prejudicou a aposentadoria. Aí, quando foi querer fazer a questão dessa aposentação, o Supremo disse: não pode. E agora ele comprometeu toda a sua aposentadoria para o resto da vida. Então, assim, não se utilizou, talvez por falta de explicação, questão do fator previdenciário. O fator previdenciário não funciona para quem ganha um salário mínimo. Porque o fator previdenciário, para quem ganha um salário mínimo, ele baixaria o valor para menos de um mínimo, aí o cara não pode receber menos que um mínimo, então ele se aposenta. Por isso que o governo disse: eu não vou prejudicar 65%. Ele está prejudicando sim, porque aquele trabalhador que ganha um salário mínimo, ele podia se aposentar com 55 anos, que é aquele que está lá na roça, aquele que está varrendo rua, aquele que tem um trabalho realmente insalubre. Esse que não consegue fazer 65, ele está prejudicando. E ele disse: na verdade, ele vai pegar, vai transformar 65, ele vai transformar quase 100%, todo mundo somos salário mínimo, porque um cálculo desse tipo é perverso. Então, veja, para evitar as distorções acima, é preciso levar em consideração a idade e o tempo de contribuição na aposentadoria. Se você não levar isso em consideração, esse modelo não funciona do governo. Vai considerar só 80%, não funciona. Se não levar em consideração o tempo de contribuição e a idade, vai acontecer esses absurdos. Contribuir mais e receber menos. Cada um tem que fazer sua conta. Sugestões de cálculo de benefício, né? Primeira coisa, preenchida os requisitos de idade e tempo de contribuição, considera-se para o cálculo da média dos salários de contribuições os 80 maiores. Você tem que partir disso aí, para excluir aquelas contribuições esporádicas, porque senão você vai prejudicar o trabalhador. Segundo passo, aplicam-se 76%, isso já é um modelo que a gente está propondo. O governo já faz isso. Você preencheu a idade mínima e o tempo de contribuição mínimo, que seria 25 mais 51 dá 76%, certo? A média calculada, certo? Mas ela vai ser acrescida o quê? Aí onde é que tem a mudança? Você soma a sua idade e seu tempo de contribuição e compara a idade mínima e o tempo de contribuição. Para cada ano que você superar essa soma, superar a idade mínima e o tempo de contribuição, você acrescenta um percentual. A gente faz um exemplo e eu digo como é que se viria para atender o modelo atual. Mas você vai somando. Feito isso, repete-se a regra anterior e vai excluindo os anos ruins, até ela
verificar, o benefício anterior está maior do que o posterior, então você aplica o anterior. Se você não aplicar essa regra, pode ser prejudicado o trabalhador, ter contribuído mais e recebido menos. Ao final, o valor do benefício a ser limitado apenas pelo valor. Você não limita em percentual, você limita em valor. Por quê? O fator previdenciário ele não é um percentual. Você, na verdade, tem 100% da média, 50% da média, 60% da média, mas o fator previdenciário, ele possibilita você receber além da média, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Tem um colega lá que está com 69 anos, 48 anos de contribuição. Quando eu fui ver o fator previdenciário dele, era quase 3. Aí, por exemplo, se ele fosse pela média, vamos supor que a média dele cai para 70%. Em tese, ele ganharia acima do que ele ganha atualmente, 70% da última remuneração. Então, quando se fala que o regime geral é pior do que o servidor público, eu tenho lá minhas dúvidas. Porque, dependendo de cada ente, por exemplo, eu soube aqui em São Paulo, só vai receber a fundo complementar por 10 anos. Então, você tem a tua vida morrer ali, né? Torcer para morrer e terminar ali morrer, porque senão você vai cair para o quê? Para o teto, né? O limite tem que ser em valor, não em percentual, no modelo que a gente propôs. Um exemplo. Vamos supor que passe a idade mínima 60 anos para mulher, para homem, aliás, né? Não quero botar mulher na questão da polêmica, e o tempo mínimo de contribuição seja 25. Quer dizer, acresce o quê? O acréscimo será de 2,4. Por que eu botei 2,4? Hoje a regra não é 95, você dá 100%. Se você fizer esse modelo, ele vai dar exatamente os 100%. E a gente fez uma proposta de emenda, a gente passou para o PSB, os deputados lá, eu esperava que o PSB tivesse uma emenda, não sei se foi apresentado ou não, eu pedi para a assessora do deputado mandar, não apresentou, e onde é que a gente colocaria esse modelo. E ele já estava preparado para a alteração que foi feita em 2015. Aquela disse, para cada, depois de 2 anos, aumenta mais 1 ponto. E assim não era assim crescendo processamento, já estava toda preparada para isso. Bem modelo, 2,4, aí você passaria aquela somaria 85, que seria 60 mais 25, aí botaria mais um ano, e já estava toda corrigida para isso. Então, você faz a soma, 85, certo? Aí, pegar um trabalhador com 65 anos e 35, ele daria a soma, daria o quê? 100 anos. 100 anos menos 85 daria 15, então seria 15 vezes 2,4. Então, daria o quê? 36, com mais 76 ele teria 112% da média. Então, assim, ele está tendo retribuído aquele tempo extra que ele teve recolhendo. Neste exemplo, o acréscimo 2,4 foi preparado para poder realmente atender a lei e tal. Aí vamos ver uma simulação. Vamos supor o trabalhador com 60 anos e 25, a soma dá 85, a PEC dá 0, porque ele não se aposenta com 60 anos, o fator previdenciário dá 59 e o modelo dá 76. Mas porque foi estabelecida a idade mínima e o tempo mínimo, seria o mesmo modelo do governo. Quando você chegar a 65 e 25, a soma dá 90, a PEC dá 76, o fator previdenciário dá 73,2, por incrível que pareça, o governo parece que nesse ponto é melhor. Nesse ponto, mas cuidado, o governo está usando 100% da média, viu? Não é 80%. Então, não é interessante aí, não. E a proposta daria 88. Observe que depois já começa a coisa já se equilibrar. 65 mais 30, que dá 95, que é o modelo atual, né? Se fosse pela PEC, daria 81%. Se fosse pelo fator, daria 88,6%. Mas a regra atual já possibilita ter 100%, porque ele fez 95%. Então, ele teria os 100%. Quando você vai subindo, ó, 35, 100, ó, tá vendo? Ó, o fator previdenciário já vai começando a se encostar na proposta e lá no final ele já passa em muito. Não adianta você também ter um fator previdenciário muito alto, porque você vai estar limitado no teto, como foi naquele exemplo que eu mostrei. O cara teria R$9.000, o governo não vai pagar R$9.000, vai pagar os 5.500 e pouco. Então, você teria um modelo que, pelo gráfico, você vê que ele é intermediário. O azul seria a proposta do governo. Ela morre em 100%, ela não passa 100%. Dali em diante, ela fica sempre 100%. E pode ver que, quando está muito próximo assim, a soma das idades, eles estão se confundindo. Mas a proposta do governo é muito inferior. O fator previdenciário ela é um pouquinho inferior, mas depois ele sobe demais. Esse modelo é intermediário. É uma proposta que, pelo menos, retribui. Porque quando o governo estabeleceu 49 anos, ele fez de propósito, porque, por exemplo, para cada ano ele acrescenta 1%. Mas se sua contribuição, a sua remuneração atual, não for tão baixa, você passar um ano contribuindo e que 1% não compensa, você está sendo prejudicado. E tem um detalhe, por exemplo, se eu completei o tempo, ainda quero continuar na ativa. Aí eu estou desempregado. Não quero me aposentar para não ter uma queda.
O que vai acontecer? O modelo do governo não vai lhe acrescentar nada, porque só depende do tempo de contribuição. Nessa proposta no fator previdenciário, ele acrescenta, porque ele leva em consideração a sua idade. O relógio, ele conta pelos dois lados, no fator previdenciário, idade e tempo de contribuição, se a pessoa estiver empregada. Porque, se você for pegar nas tabelas atuariais, você vai ver, quando o cara chega a 75 anos, a expectativa de sobrevivência dele é bem menor do que aquele que está com 65. No proposta do governo, tanto faz se aposentar com 65, como 75, você contribui igual. Isso não existe. Qual é o estímulo que o trabalhador vai ficar na ativa? Nenhum. Mas, veja as consequências. Quando o governo, ele adia a aposentadoria, o que é que ele ganha? Provavelmente várias regiões não vão se aposentar, isso aí já foi falado, mas ele ganha de duas formas. Um ano a mais o trabalhador contribuindo e um ano a menos ele pagando benefício. Para o servidor público, ele ganha de três formas. Um ano a mais, se bem que tem a questão, por exemplo, do abono permanência, né? Mas vamos supor, se for possível acabar o abono permanência. Seria um ano a mais o trabalhador contribuindo e ele, em tese, teria a parte dele. Um ano a menos ele pagando de benefício e um ano a menos ele pagando de um outro servidor. Desse ponto é que é a grande economia. Ele ganha muito mais. Eu fiz uma análise mostrando assim, no regime geral e no regime próprio. Onde o governo ganha mais é no servidor público. E a diferença é pequena, o modelo atual para o modelo proposto. Por exemplo, ele economiza 61%, vai passar para 64%. Não tem diferença. Mas para quem ganha um salário mínimo, onde é que ele economiza e muito? Porque ele não pode pagar menos que um salário mínimo. Então, ele quer jogar a idade lá para cima. Então, ele, na verdade, está prejudicando os menos favorecidos. Bom, o governo quer a idade mínima dos países ricos, Japão, 65, a expectativa é de 81, tal, e no Brasil, tal. Aí, eu vou fazer um exercício. Mas espero que um jovem dedique seu estudo, né? Quer dizer, aquela ideia de começar aos 16 anos para até 49, o cara não vai estudar. Você não quer que a pessoa se forme numa graduação nos países desenvolvidos, que cresceram em um certo patamar. O jovem vai, quase tudo é universitário. Então, você, no mínimo, teria que começar a considerar, a partir dos 22 anos, para chegar aos 65, a aposentadoria. Não deveria ser nunca aos 49, porque ele teria que começar aos 16. Mas vamos lá. Aí, o estudante, né, resolve concluir seus estudos e consegue a proeza de terminar aos 22 anos. E empregar-se. Resolve ter aposentadoria integral. Quer dizer, desta forma, ele vai ter aposentadoria integral aos 71 anos. Quer dizer, só vai restar para ele 4 anos de vida, se for adotado a expectativa de vida. Lógico, isso aí, se ele chegar aos 65, ele vai ter uma sobrevida maior, né, pela tradição. Mas estou falando, se ele fosse fazer um planejamento hoje, seu filho nasceu, você quer planejar dessa forma, ele só vai conseguir aposentadoria integral até os 71 anos. E você não vai contribuir com o salário mínimo, senão ele não vai ter o teto nunca. Se você olhar no Japão, vai de 65 a 81, são 16 anos. Quer dizer, no Brasil, a gente vai pagar, para você ter aposentadoria integral, 4 vezes menos que no país desenvolvido, onde a expectativa de vida é bem superior. Isso é um absurdo. Bom, regra de transição, né? O que é que a regra de transição deve servir? Ele deve servir o quê? Para fazer ajuste para quem está no regime. Mas também, ele deve também o quê? Ser razoável e proporcional ao tempo de contribuição, não para a idade. Incrível assim, os economistas são todos a favor da reforma. Mas num ponto eu vi um economista falar que nesse item da regra de transição ele não concorda, porque a mudança é abrupta. O próprio relator reconhece isso. E garantir também que o participante do regime previdenciário ele possa se preparar para a aposentadoria. Você tem que dar um mínimo de segurança. Se você muda radicalmente ao 44 minutos do segundo tempo, a pessoa não vai se preparar para a aposentadoria. Não se prepara uma aposentadoria em 10, 15 anos, não. A aposentadoria você tem que preparar com no mínimo 30 anos. É uma coisa que tem que começar desde cedo. Não vai pensar que faltando 5 anos, 10 anos, não vai conseguir se preparar para uma aposentadoria. Vai ser inviável. A proposta é o quê? Ele estabelece o pedágio, 50%. A emenda de 98, a reforma de 98, estabeleceu 20%. E essa reforma foi discutida por 3 anos. Ele quer 50%. Mais do que o dobro. A idade mínima, 50 anos e 45 para mulheres. Isso daí ele fere toda a questão de razoabilidade e proporcionalidade. E vai impossibilitar da pessoa se preparar para a aposentadoria. Vou mostrar um exemplo aqui.
Pega 2 gêmeos. Um gêmeo nasceu no dia 10 de outubro de 1967, às 23 horas e 59 minutos. O outro nasceu às 0 hora 3 minutos, dia 11. A reforma é aprovada no dia 10 de outubro de 2017. O governo aí deve ter ficado revoltado. Entra em vigor a reforma. O primeiro trabalhador, faltam 5 anos. O segundo, 3. Como é que vai ficar a situação de cada um? O GM1, regra de transição, 50%, 5 anos, 2 anos e meio, vai se aposentar aos 57 anos e meio. O GM2, 65. E se ele for aquele servidor público que for fora da regra de transição, esse está condenado. Eu vou mostrar mais na frente. Mas vamos ver. Considerar a idade mínima para aposentadoria prova distorções, pois penaliza por questões de minutos. O relator está botando meses, anos, eu coloco minutos. Porque a sua data de aposentadoria é a hora que você nasceu. Pode, questão de 3, 4 minutos, você mudar a sua vida radicalmente. E o trabalhador, o gêmeo 2, faltava bem menos tempo. Quer dizer, o cara trabalhou mais. Isso é justo? Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa da Federação das Entidades e Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Um programa que há 18 anos discute tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. E você viu, reforma da Previdência é o tema do momento. E eu convido você no próximo programa para que possa acompanhar mais uma vez as discussões sobre esse tema que tanto afeta o funcionalismo. Uma boa semana a todos e até o próximo programa.